Primeira Tessalonicenses, portanto, capítulo 4, versículos 1 até o 8, diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, ou neste assunto, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia e tinha uma população de mais ou menos 100 mil habitantes. Aliás, Tessalônica existe até os dias de hoje, na região ali da Macedônia, da Grécia, e alguns a chamam de Salônica, mas outros continuam chamando-a de Tessalônica. É uma cidade importante até os dias de hoje, a segunda cidade mais importante, mais habitada daquela região da Grécia. Na época, era também uma cidade portuária e totalmente comprometida com a religião e a cultura greco-romana. A verdade é que a Bíblia nos mostra que o Evangelho, já nos primeiros anos da igreja primitiva, foi pregado justamente na cidade de Tessalônica. E pessoas se converteram ali. Igrejas foram estabelecidas naquele lugar, por aquele que até hoje é reconhecido, talvez, como o maior evangelista e plantador de igrejas da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. No livro de Atos, capítulo 17, por exemplo, nos é dito que Paulo, Silas e Timóteo pregaram na sinagoga de Tessalônica durante 3 sábados consecutivos, e através dessa pregação judeus e gentios se converteram para o santo evangelho, se tornando santos e piedosos, seguindo os caminhos de Deus. Essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam em Tessalônica. É uma carta, eu diria, bastante assim, emocionada, onde o apóstolo expressa os seus sentimentos de saudade e nostálgicos em relação à sua passagem por aquele lugar. E o curioso é que o tema me parece mais destacado da carta, sabe qual é? Aparece em todos os capítulos, embora os assuntos sejam outros, mas esse tema central, Paulo lida com ele em todos os capítulos dessa primeira epístola, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o que nós veremos aqui, embora seja um assunto prático, atual, importante, secular, terreno, contemporâneo, Paulo está tratando desse tema no contexto da segunda vinda do Senhor Jesus. É como se ele dissesse que a nossa esperança da segunda vinda está próxima, mas nós não podemos ignorar as necessidades profundas e humanas que a igreja enfrenta enquanto vivemos aqui no planeta Terra. Na introdução da passagem, versículos 1 e 2, voltemos ao texto. Eu vou pedir que você mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos a todo momento voltarmos para essa passagem que nós acabamos de ler. 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 e 2, é a introdução
Como que se Paulo estivesse num preâmbulo para o desfecho, a conclusão da epístola. Ele disse: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo. Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica. Vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Então, nós temos 3 observações introdutórias que precisamos fazer aqui. Primeiro, Paulo está pedindo, ele está exortando, é quase que um rogo, implorando a igreja. Isso é muito característico do apóstolo Paulo. Você lembra que ontem eu terminei o sermão com um rogo do apóstolo, Romanos 2, versículo 1, eu rogo a vocês, lembra disso? A gente concluiu o sermão de ontem com essa súplica do apóstolo. E novamente aqui ele está pedindo à igreja. Ele está exortando a igreja, diz ele: pedimos a vocês e os exortamos, os incentivamos, os admoestamos, e ele segue ali no versículo 1 dizendo, aqui, assim como vocês aprenderam de nós, a maneira como deve viver e agradar a Deus. Paulo está aqui trazendo à mente da igreja algo de extrema importância que hoje, no nosso contexto atual, tem sido ignorado, que é o fundamento de que um cristão convertido e entregue a Deus, ele tem um estilo de vida diferente do resto do mundo. Paulo está aqui falando sobre o modo de viver. Há um estilo de vida, um comportamento que os cristãos, quando são admoestados e exortados pelo Evangelho, eles adotam de maneira distinta. Por isso Paulo diz, olha, finalmente, meus irmãos, eu exorto no Senhor Jesus. Não é Paulo que está implorando, ele a todo momento cita o nome de Jesus, que assim como vocês aprenderam de nós, dos apóstolos, a maneira de viver. Há um estilo de vida que vocês têm seguido. E esse estilo de vida não é para vocês se vangloriarem no mundo aí fora, como os fariseus faziam, que subiam lá nos lugares altos onde eles pregavam o evangelho e batiam no peito, o evangelho não, falso evangelho, e diziam, graças a Deus que eu não sou conforme os outros que estão aí fora. Não, não é essa a intenção. Paulo diz que a maneira de viver que eles aprenderam em Tessalônica tinha um objetivo, qual era? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Segunda lição introdutória que nós tiramos é um progresso necessário que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu aprendi, você aprendeu. Se você olhar para a sua vida passada, você vai ver que houve um progresso. Você não foi transformado pela pregação do evangelho, e aqui quem é adventista do 7º dia, os seus hábitos não mudaram, o seu estilo de vida não mudou. Volte um pouquinho para o período anterior ao seu batismo, aos seus estudos bíblicos, e você vai concluir que você progrediu na fé. Mas Paulo está aqui afirmando também, no versículo 1 ainda, que embora você já tenha adotado um estilo de vida melhor do que o anterior, com o objetivo de agradar a Deus, diz ele, concluindo o verso 1, continuem progredindo cada vez mais. Em outras palavras, o que ele diz na fé, na caminhada cristã, não há esse negócio de estacionar. Não há conforto, comodidade, não há satisfação a ponto de você olhar para Deus e dizer, agora eu sou verdadeiramente santo. Não, isso nunca existirá. Tem uma frase que eu sempre gosto de citar, do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo e educador daqui do Paraná, inclusive, numa palestra ele disse, eu acho que tem muito a ver com o evangelho, com a caminhada cristã, onde ele disse, faça o seu melhor, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Porque se podendo fazer o seu melhor, você se contenta com o possível, você cai em uma linha que é a linha da mediocridade. E na caminhada cristã não existe isso de mediocridade. Mediocridade aos olhos de Deus na Bíblia é o povo laodiceano, que se contenta com a mornidão. Então Paulo está aqui dizendo, olha, progrida, continue avançando, evoluindo, buscando santidade, transformação, rumo ao alvo, como disse o apóstolo lá na carta aos Filipenses.
terceira e última lição introdutória, o apóstolo vai dizer aqui também qual é a razão fundamental para tudo isso, lá no versículo 2, e ele vai afirmar, porque vocês sabem quantas instruções, e ele conclui, demos a vocês da parte do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo é que os tessalonicenses já conheciam a verdade, eles haviam sido instruídos na verdade. E o curioso é que a palavra instrução que o apóstolo Paulo escolheu para usar aqui não é uma palavra qualquer. Ela era usada na época, no contexto lá dos discípulos, dos apóstolos, para representar ordens de um general, por exemplo, a um soldado de patente inferior. Então o que Paulo afirma é que aquilo que eles aprenderam não foi apenas um aprendizado de homens, dos apóstolos, não. É o próprio Deus que tem autoridade e soberania para instruí-los e orientá-los naquilo que eles deveriam dizer. Eu sei que hoje não é muito politicamente dizermos isso, nós gostamos muito de ouvir falar dos direitos que temos como cristãos no reino de Deus, e nós temos direito em Jesus ao perdão, à bênção, à graça, à misericórdia, mas não gostamos de ouvir falar dos deveres que temos também quando nos convertemos ao Santo Evangelho. E é por isso que Paulo aqui afirma das instruções. Você conhece a verdade. Você foi instruído na verdade. E Paulo está trazendo isso à tona. E agora, para a gente avançar, eu preciso rapidamente passar a você um panorama geral do que era o contexto cultural e moral da época que o apóstolo Paulo estava aqui vivendo e escrevendo. Nós temos o hábito de, quando olhamos para o passado, concluirmos que a nossa geração é a pior e a mais terrível de todas, não é assim? Eu já ouvi muitos dizerem, por exemplo, a seguinte frase: olha, daqui a pouco Deus vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra se ele não voltar definitivamente. E normalmente a gente romantiza o passado, como se o passado fosse melhor, as pessoas fossem moralmente mais elevadas, e a verdade é que não. O ser humano também em épocas passadas foi extremamente caído, depravado, imoral, corrupto, e não é à toa que Paulo está aqui escrevendo essa carta para a igreja. Era um tempo extremamente difícil, essa época que o apóstolo Paulo estava vivendo. Eu li um comentário de um erudito da Bíblia, dizendo que parecia que a vergonha, o pudor, a decência, tinha desaparecido do planeta Terra. Era uma coisa terrível. Quase todos os grandes personagens, nomes bastante conhecidos, até mesmo na cultura popular, mas principalmente nas academias da história grega, tinham amantes, eram adúlteros, maculavam o leito matrimonial. Entre eles está Alexandre o Grande, Ptolomeu, Aristóteles, Platão. Todos eles manchavam o leito matrimonial com o pecado terrível do adultério. Essa frouxidão moral acabou influenciando e afetando não só o Império Grego, não só a cultura grega, mas inclusive os próprios romanos foram influenciados também. Por isso a gente fala de Império Greco-Romano, porque embora o Império Romano belicamente dominasse ali o mundo oriental e região da África também e da Europa, mas a verdade é que culturalmente e filosoficamente os gregos dominaram o Império Romano. E essa decadência moral que se vivia no Império Grego anterior influenciou profundamente os romanos também. De tal maneira que os laços matrimoniais eram desprezados, o divórcio era banalizado. Sêneca chegou a dizer, e aí está a citação, que as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. E em outra ocasião ele disse: a inocência não é rara, ela simplesmente não existe. A situação se tornou tão caótica e alastrada por todos os lugares, que até as classes mais altas, que a gente espera que sejam pessoas mais cultas, mais inteligentes, moralmente mais elevadas, se tornaram os mais promíscuos e depravados que havia dentro do Império Romano. Por exemplo, Calígula, você já ouviu falar do imperador Calígula? Eu tentei assistir uma vez uma série contando a história dos imperadores romanos e de Calígula, mas não deu mesmo, a coisa era muito forte.
Calígula, para você ter ideia, por exemplo, vivia uma relação incestuosa e habitual, ou seja, era constante com a sua própria irmã chamada Drusila. Alguns historiadores afirmam que Nero, eu achei isso muito pesado, tentei confirmar em outros lugares, não consegui encontrar, mas alguns historiadores afirmam que Nero mantinha uma relação incestuosa com a sua própria mãe, e depois ele chegou a assassiná-la logo na sequência. Juvenal disse que Messalina, que era imperatriz e esposa de Cláudio, que também foi o imperador romano, diz que a sua esposa saía às escondidas, à noite, de madrugada, enquanto seu marido dormia, para servir em um prostíbulo público. E depois voltava com os odores da sua prostituição, deitando na cama, junto com seu marido. Dizem também que a homossexualidade em Roma era algo desenfreado. Para você ter ideia, o historiador Edward Gibbon, que escreveu um livro chamado A Ascensão e a Queda do Império Romano, afirma que dos 15 imperadores de Roma, Cláudio foi o único, aquele traído por sua esposa, o único que não era também homossexual. Todos os outros 14 imperadores praticavam a homossexualidade. Voltando para o contexto do Império Grego, ou da Grécia, melhor dizendo, a imoralidade estava tão acentuada que Demóstenes, que é tido como o maior orador da cultura e da filosofia e da história grega, afirmou: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. Portanto, esse era o pano de fundo de Tessalônica. Quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele olhava pela janela e ele via tudo isso que nós acabamos de citar e mencionar aqui para vocês, e é óbvio que é muito mais. A gente fez apenas um resumo do contexto geral que ele enfrentava na época. Era um mundo vil, um mundo imoral, uma civilização depravada, e a igreja estava vivendo no meio dessas circunstâncias. Era uma igreja nova, uma igreja ainda imatura, cristãos recém-convertidos ao Evangelho, e Paulo, então preocupado, os escreve dando uma série de orientações e recomendações. E agora então, nós fechamos as páginas da história e olhamos para as circunstâncias ao nosso redor. E eu te pergunto, a nossa geração hoje, a nossa sociedade hoje, é muito diferente, meu irmão, daquela que viveu aqui o apóstolo Paulo? Eu acho que não. Muito pior, talvez, né? Muito pior, no mínimo igual. A nossa sociedade perdeu completamente o pudor. Parece que a nudez se tornou algo comum, banal, também tem sido glamorizada e cada vez mais incentivada até por nossas produções artísticas e culturais aqui no nosso país. A pornografia, meus irmãos, é algo cada vez mais comum. Crianças e adolescentes estão entrando cada vez mais cedo e iniciando nesse universo de pornografia, de imoralidade, de destruição dos valores e da própria cognição dos seres humanos, porque a pornografia, essa é uma matéria recentemente, até foi publicada, se eu não me engano, pela CNN aqui no Brasil, dos efeitos danosos e destruidores da pornografia na vida de uma pessoa. O adultério tem sido estimulado cada vez mais. O divórcio, como eu disse ontem, glamorizado, a prática homossexual está virando moda e agora até promovida para que seja aceita por nossa igreja, adventista do sétimo dia. Tem gente do nosso meio achando ruim que nós entendemos pela Bíblia que a prática homossexual é pecado. Eu volto a enfatizar, a prática homossexual. Um homossexual que resolva e decida lutar contra o seu pecado, ele deve ser aceito e recebido e batizado e participar do dia a dia da igreja como qualquer um filho de Deus que luta também contra os seus pecados. Agora, o problema é quando eu quero adaptar a Bíblia para essas práticas imorais que estão sendo condenadas aqui claramente pela palavra do Senhor. Para você ter ideia, o antigo pecado da poligamia, o que é poligamia? É você se relacionar com várias mulheres, ou vários homens ao mesmo tempo, que seja. Isso é poligamia. O antigo pecado da poligamia, hoje está passando por uma transformação semântica. Ele é chamado, sabe como? Poliamor.
poliamor. E aí já tem aparecido alguns casais, entre aspas, por aí, que eles chamam de trisal, 3 pessoas, 4 pessoas se casando. Em alguns lugares aqui do nosso país isso já tem acontecido. Fala-se abertamente, e já ouvi isso da boca, inclusive, de ativistas LGBT, dizendo que o objetivo do movimento LGBT e o feminismo radical, que é de fato a raiz do movimento feminista, o objetivo deles é a destruição da família cristã tradicional, que eles vão usar um outro termo, porque falar de família cristã fica muito pesado. Então eles dizem a família burguesa elitista, mas que nada mais é do que a família cristã. As próprias instituições que nós criamos aqui no nosso país, para preservar os bons costumes da sociedade, para organizar a nossa sociedade, para que a sociedade progrida com moral, com ética, com valores, essas instituições parece que estão aparelhadas para cumprir esse desígnio de destruição da família judaico-cristã. Eu me refiro aqui a escolas, a universidades, ao parlamento, ao nosso Supremo Tribunal Federal. Todos, infelizmente, estão unidos para aprovar leis que visam destruir o conceito bíblico de família. Não foi o Estado que criou a família, foi a família que criou o Estado. Portanto, não é o Estado que define o conceito de família. A família tem um conceito que é definido pela palavra de Deus, e ela é a autoridade única e exclusiva para definir o que é uma família cristã de fato. Bom, eu concordo com as palavras desse católico chamado Peter Kraft, no livro Como Vencer a Guerra Cultural. Não podemos vencer a guerra cultural a menos que vençamos a guerra do sexo, pois o sexo é de fato a religião da nossa cultura, e eu concordo com ele. O sexo se tornou uma religião, as pessoas idolatram o sexo. E aí, normalmente, quando nós vemos toda essa situação catastrófica que vivemos, nós olhamos, como eu disse, para Sodoma e Gomorra e dizemos, nós estamos seguindo os mesmos passos, as mesmas pegadas de Sodoma, e eu concordo com você. Mas, meus irmãos, o grande problema de Sodoma e Gomorra não era apenas a prática de imoralidades sexuais, não era só o incentivo ao adultério, a prática homossexual, não era só a fornicação, sexo antes do casamento. Não, na realidade, Isaías vai nos mostrar o grande problema de Sodoma e Gomorra. E ele diz assim, Isaías capítulo 3, versículo 9, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Ali onde eu destaquei o texto, este é o grande problema. O grande problema é quando você vive em uma sociedade que não se satisfaz apenas em pecar, mas começa a exibir, começa a promover, começa a dar publicidade ao pecado, seja nas novelas, seja nos filmes, seja nas redes sociais, nos Facebooks da vida. O grande problema de Sodoma, como diz o texto, é que eles exibiam o seu pecado e não o encobriam. É o que nós temos visto acontecer. E aí então, eu quero convidar você agora a voltarmos para o texto de Tessalonicenses. E aí nós vamos ver as orientações que o apóstolo nos dá aqui, ou quais são as marcas de um verdadeiro cristão que vive em santidade no seu corpo. É o que nos interessa. Já entendemos aqui então a parte introdutória, nós já vimos as características da geração de Paulo e da nossa geração, e agora eu gostaria de mostrar a vocês 4 marcas que Paulo nos deixou aqui de um verdadeiro cristão que vive em santidade no seu corpo. Vamos à primeira? Ali onde está A, é o versículo 3 do nosso texto-chave. Então veja aí o versículo 3, diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Presta atenção aqui. Eu acho que a maioria das traduções que nós temos aqui na igreja, no lugar de imoralidade sexual, deve dizer que se abstenham da prostituição. Está assim? Na maioria das Bíblias aí, né? Estou vendo o pessoal balançar a cabeça.
A tradução não está incorreta, pode ser prostituição, que se abstenham da prostituição. O problema é que no nosso contexto atual, a palavra prostituição, ela é muito restrita, parece ser aí, se adequar apenas àquelas que são chamadas hoje para amenizar, inclusive, este pecado terrível de profissionais do sexo. Mas a intenção de Paulo aqui não foi essa. A palavra porneia no idioma original, que é a palavra traduzida aí na Bíblia de vocês como prostituição, ela significa literalmente relações sexuais ilícitas. Ou pecado sexual, tanto faz. Então, quando Paulo diz, olha, a vontade de Deus, o desejo de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã cristã, é a santidade. E eu sei que alguns vão dizer assim, mas santidade tem muitos aspectos e muitas dimensões. Mas para que a gente não tivesse dúvidas, Paulo está aqui restringindo nesse momento o conceito de santidade a uma área específica ao dizer, a vontade de Deus é que você seja santo e se abstenha, se afaste, exclua a imoralidade sexual da sua vida, a fornicação, sexo antes do casamento, o adultério, sexo extraconjugal, a homossexualidade, a prática homossexual, a pornografia, a masturbação, tudo isso entra neste conselho de Paulo, seja santo e se abstenha da imoralidade sexual. Eu quero dizer a você que na Bíblia só existe um único modelo, muita atenção, de família e de sexualidade. Só existe um. E os nossos oponentes aí fora, que se autodenominam cristãos, quando nós falamos que nós prezamos pelo modelo bíblico de família, eles sabem do que a gente está dizendo. Só que eles tentam distorcer a nossa fala, dizendo que, como assim modelo bíblico de família? Abraão é o modelo bíblico de família, aquele que teve 2, 3 mulheres? Davi é o modelo bíblico de família, aquele que assassinou o seu soldado mais destacado para roubar a sua esposa? É esse o modelo bíblico de família? O de Jacó, que tinha 2 esposas e mais 2 concubinas? Não é isso que a gente quer dizer quando nós falamos de modelo bíblico de família. Quando falamos de modelo bíblico de família e sexualidade bíblica, a nossa mente está dirigindo para que lugar? Para o Éden, exatamente. Porque foi lá que Deus instituiu o modelo de família. Ele separou um homem e uma mulher. Não foram 2 homens, não foram 2 mulheres, não foram 3 mulheres e 2 homens, e 5 homens e 9 mulheres. Não, foi uma mulher e um homem, ou seja, é monogâmico e ao mesmo tempo heterossexual. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, não existe outra condição estabelecida por Deus para a prática sexual na Bíblia. Sexo só é abençoado por Deus dentro do casamento. Fora do casamento é maldição, é idolatria e trará maldição para dentro do lar daquele que pratica e para a vida das pessoas. Esse é o único modelo. Fora desse modelo, qual é o conselho que o apóstolo Paulo dá? Risque bem essa palavra e grife a palavra que ele mencionou aí no versículo 3. O que ele disse? Abstinência. O que significa abstinência? Ausência. Em outras palavras, quando ele diz que abstenham da imoralidade sexual ou da prostituição, o que ele está dizendo é repudie, afaste, despreze tudo aquilo que não se enquadra no modelo estabelecido por Deus na sua palavra para a sexualidade. Eu preciso afirmar também que Deus não ordena isso para sua tristeza ou para privar você da sua liberdade, muito pelo contrário. Eu tive o privilégio de me casar com a minha esposa em virgindade e pureza. Nós namoramos, foi quase 5 anos, é lógico, e Paulo vai tratar sobre isso aqui, sobre a questão dos desejos que nós temos que dominar. O desejo existe, e o desejo em si não é pecado, e a gente vai falar sobre isso aqui rapidamente. Mas, quando você, e eu digo que foi a maior bênção para a nossa vida, tem a oportunidade de se resguardar, se guardar para o seu cônjuge em pureza, em santidade, meus irmãos, você recebe a bênção e o selo do Senhor sobre a sua relação. É o que Deus está afirmando. Vamos para a segunda recomendação, a parte B, ou melhor, o elemento B ali
do nosso subtítulo. Versículo 4. Paulo vai dizer que o cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo. Verso 4, ele diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. É curioso e difícil, porque essa passagem ela pode ser traduzida de duas maneiras, de acordo com os estudiosos aí do Antigo Testamento. Ela poderia ser traduzida dessa forma, como está aí, como Paulo afirma, dizendo que nós devemos controlar o corpo em santificação e honra, ou também poderia ser traduzida da seguinte maneira, que cada um de vocês saiba tomar uma esposa para si mesmo. Ambas as traduções estão corretas. No primeiro caso, quando Paulo diz, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, o que Paulo está dizendo é que nós, como cristãos, devemos aprender a dominar as nossas paixões sexuais, a nossa carne, o nosso corpo. Nós não somos animais, como tentam sugerir aí os evolucionistas. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a verdade é que muitos hoje têm se comportado como animais na sociedade, dado vazão às suas paixões, porque dizem, afinal de contas, o homem das cavernas, ele tinha os seus instintos de sobrevivência e por isso praticava sexo com várias mulheres. Então hoje nós ainda temos esse instinto de sobrevivência correndo no nosso gene, que alguns dizem aí que é o gene do egoísmo. Nós não cremos nisso. Nós acreditamos que devemos saber controlar o nosso corpo em santificação e honra. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 16, Romanos 16, e ontem a gente falou inclusive sobre o nosso corpo. Romanos capítulo 16, verso 12. Lembra que Paulo disse que o nosso corpo é o quê? Lembra? Templo de quem? Do Espírito Santo. Então, com isso em mente, Paulo vai dizer em Romanos 16, verso 12, portanto, não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paulo está reforçando aqui esse conceito, domine os seus instintos, domine o seu corpo, reprima as suas paixões, lá em 1 Coríntios, daí está projetado aqui à frente, capítulo 6, verso 13, ele vai ainda ampliar essa visão, dizendo, porém, o corpo não é para o quê? Para a imoralidade. Tem pessoas que veneram hoje o sexo, que idolatram o sexo, que acham que não, o sexo é bom, e aí tem que fazer com um monte de pessoas. Não, Paulo diz, o corpo não foi feito para a imoralidade. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, mas para o Senhor, ele continua, e o Senhor para o corpo. Meus amigos, sabe o que Paulo está querendo dizer com essa sentença? Preste atenção, o corpo foi criado por Deus, redimido por Deus, habitado por Deus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, em nome do Senhor Jesus. Você lembra que ontem nós falamos sobre, pela manhã, a experiência do Vale de Sitim, lembra? Que comentamos sobre a apostasia de Balaão, e aí eu não li esta citação de Ellen White, eu trouxe hoje para o nosso contexto da mensagem de hoje, onde ela afirma assim, falando daquela situação mesmo, Satanás seduziu, melhor dizendo, Israel, a depravação, antes de os levar à idolatria. Aqueles que desonrarem, muita atenção agora, por que Satanás ele quer desmoralizar e depravar a sociedade moralmente? Ela afirma, aqueles que desonrarem a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Nós. Então aqueles que desonrarem a imagem de Deus e macularem o seu templo, o nosso corpo, em suas próprias pessoas, não terão escrúpulos para praticarem qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo de seus depravados corações. Você entendeu por que Satanás ele quer depravar e desmoralizar a sociedade? Porque aquele que não ama o seu próprio corpo jamais amará o nosso Deus Todo-Poderoso. Jamais. No segundo caso, a tradução possível, que seria obter a esposa em santidade e honra, Paulo está fazendo uma recomendação, não sei se tem alguém solteiro aqui,
mas se temos alguém solteiro aqui entre nós, Paulo está recomendando, orientando, aconselhando o seguinte: que mulheres e homens tenham um relacionamento de namoro e noivado puros diante de Deus. Puros diante de Deus. Eu sei que vai parecer loucura o que eu vou dizer, mas o ideal seria que o namorado e os noivos nem trocassem aqueles beijos mais calorosos. Esse é o ideal da palavra do Senhor. E aí hoje está tudo banalizado. Eu vi, isso faz algumas semanas. Eu nem conhecia essa tal dessa mulher chamada Jekai. Eu nem sei quem que é até hoje. E aí diz que fizeram uma tal de farofa da Jekai na casa dela. Foi uma festa aí que durou uns 3 dias, cheio de youtubers, de influenciadores e atores, ali em prostituição, em bebida, e uma tal de VTube aí também, que eu nem sei quem é, mas é outra influenciadora digital, e eu temo quando eu vejo esse nome, porque influenciador significa que eles estão influenciando jovens da nossa geração. E aí a VTube se vangloriando, dizendo que está solteira e beijou mais de 48 bocas naquela noite, ou naqueles 3 dias. Engraçado é que nós temos que usar máscara aqui na sociedade, mas lá na prostituição deles pode até beijar 48 bocas, né? Pureza. Então a sociedade, infelizmente caída, está promovendo a sensualidade, a imoralidade, a prostituição, mas Paulo aqui está dizendo, olha, na outra possível tradução, obtenha sua esposa ou seu cônjuge em santidade e honra. Santidade é para com Deus, honra é para com o próximo. Respeite a imagem de Deus e respeite os pais que criaram aquela pessoa com quem você está se relacionando. Espere o tempo certo. Santidade e honra. Vamos ao terceiro tópico. A letra C. Paulo aqui vai dizer que a marca de um cristão verdadeiramente que vive em santidade, diz ele que o cristão é aquele que resiste aos desejos lascivos. Versículo 5. Não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Pergunto, desejo pelo sexo é pecado? Quem criou o desejo pelo sexo? Foi Deus. Então, desejo pelo sexo é normal. Aliás, se você está noivando ou namorando alguém que tem um problema nessa área, busque solucionar. Busque resolver, porque aí as pessoas casam, e aí um dos cônjuges tem problemas nesse sentido, e aí o casamento é desfeito, porque casou, pratique relação sexual, é uma bênção, dentro do lar, respeitando, óbvio, o cônjuge, em santidade e honra, como diz a palavra do Senhor. Mas a prática foi criada por Deus, foi abençoada por Deus, é saudável, é importantíssima. Deus diz, inclusive, que digno de honra é o leito que lembra? Sem mácula. Digno de honra, olha que coisa linda, meus irmãos. Inclusive, a minha esposa e eu, nós temos o costume de fazer o nosso culto na nossa própria cama, porque eu pelo menos, acho que eu nunca compartilhei isso com ela, não lembro se ela já viu eu até falando isso num sermão, mas eu enxergo a minha cama como um altar. E a gente se assenta ali, nós nos encostamos na cabeceira, e a gente faz o nosso culto, sempre, com raras exceções, mas sempre oramos, buscamos a presença de Deus, cantamos um hino, lemos uma meditação e fazemos a nossa entrega, a nossa consagração, 5, 6 minutos no máximo. O leito sem mácula é uma bênção, o sexo dentro do casamento é uma bênção, mas aí Paulo está aqui falando sobre o desejo lascivo. O desejo lascivo é pecaminoso. Embora o desejo do sexo tenha sido criado por Deus, mas quando eu não resisto ao desejo sexual numa relação que não é aprovada por Ele, aí sim é o que Paulo diz, não como esses daí de fora, os imorais, que não resistem às suas concupiscências, que é a lascívia. É o que alguns chamam de hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma filosofia criada pelos gregos, que é o desejo pecaminoso ou a busca desenfreada pelo prazer. É quando o prazer se torna o Deus da sua vida. Isso é o hedonismo, é o que Paulo está condenando. E sabe qual que é o pecado sexual mais terrível para criar a lascívia e o desejo pecaminoso que Paulo está condenando aqui? Sabe qual que é? Pornografia. Pornografia. Porque ninguém pratica pornografia pensando numa porta. E aí a pornografia leva à masturbação.
Ninguém vai praticar masturbação, por exemplo, olhando para um quadro de Van Gogh ou de Rembrandt. Ninguém. Você vai pensar numa mulher alheia ou num homem alheio. Então, o pecado da lascívia é o desejo pecaminoso, sexual, não orientado por Deus, fora dos limites da relação sexual abençoada pelo Senhor. E o último tópico, letra D. E aí nós partimos para o desfecho. Letra D. Paulo diz que o cristão que tem uma marca de santidade na sua vida é aquele que não ofende e nem defrauda a seu irmão. Versículo 6 ele diz, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O que é? Quando Paulo diz nesta matéria, que matéria que é essa? Óbvio, sensualidade. É o contexto. Paulo não está falando de outra coisa. Mas como eu posso defraudar ou prejudicar o meu irmão na área da sexualidade? Como eu posso fazer isso? Muita atenção aqui agora, principalmente aos, eu sei que está sendo gravado, a gente não tem muitos jovens solteiros aqui, mas principalmente aos jovens solteiros que vão assistir esse vídeo depois, os galanteadores. Aqueles que despertam desejos nas meninas e que não podem ser satisfeitos e que vão seduzir essas meninas, essas donzelas, às vezes em pureza, a fazer coisas indevidas, fora dos olhos do pastor, fora dos olhos dos pais, fora dos olhos dos anciãos da igreja. Paulo está dizendo, não defraude o seu irmão, respeite as meninas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. O problema é que nós estamos cercados dessas coisas que não prestam e que incentivam todas essas práticas imorais. Mas meninas, se autovalorizem. Tem uma youtuber, e aí eu louvo a Deus, adventista do sétimo dia, que graças a Deus nós ainda temos pessoas de valores produzindo conteúdo bom nas redes sociais. A Lana, sabe a Lana, do Cristão Declarado? Ela tem falado muito, orientada às adolescentes que a seguem nas redes sociais, nesse sentido, nessa área. Eu recomendo, ouçam o que ela tem recomendado, orientado, ensinado as meninas a se valorizarem como imagem de Deus. Esse negócio de ficar não é para Deus, não é para um servo de Deus, não é para um filho de Deus. Esse negócio de ficar, de despertar paixões nos outros, que não podem ser atendidas dentro da bênção do relacionamento aprovado por Deus, é pecado. Vamos à conclusão. E aí nós vamos rapidamente encerrar aqui. Paulo, quando termina tudo isso que nós acabamos de ver, ele vai agora explicar por que nós devemos buscar a santidade e a pureza do sexo. Por que razão? E aí a primeira razão, e rapidamente eu passo por ela, está aqui na letra A. O cristão é aquele que se abstém da impureza. Deixa eu ver, acho que eu não passei aqui na verdade. Por que devemos buscar a santidade e a pureza do corpo e do sexo? Paulo vai afirmar, porque o Senhor é o vingador contra todas essas coisas. Lá no versículo 6, leia aí o versículo 6. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o quê? Vingador. E eu sei que a gente não gosta muito dessa imagem aqui, que é a imagem de Deus como um o quê? Juiz. Como aquele que vai tomar todos aqueles que têm defraudado os seus irmãos, que não têm respeitado as pessoas na área sexual. Deus diz, eu vingarei. Um dia você vai se assentar diante do tribunal de Deus e você vai ter que prestar contas, como diz o apóstolo Paulo, você vai receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Tem uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, que no livro A Origem do Totalitarismo, diz ela que não há nada mais venerado por essa geração que nós vivemos do que o desprezo, o apagamento da mente, da realidade de que um dia todos nós teremos que prestar contas do que fazemos para quem? Para Deus. A melhor coisa para os pecadores da nossa sociedade que foi feita, foi excluir a realidade do juízo de Deus. Mas a primeira mensagem angélica dos adventistas, que é a nossa missão especial, e daí eu vejo como, olha, a gente venera tantos sociólogos, não, porque os sociólogos, Deus é o maior sociólogo da igreja. E ele, sabendo da geração que a última igreja que viveria no planeta Terra passaria e enfrentaria,
sabendo das necessidades dessa geração, a mensagem do primeiro anjo, que é a missão da igreja adventista do sétimo dia, diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Nós temos que lembrar o mundo inteiro que nós não seremos julgados por ministro Barroso, por Fux, enfim, nenhum deles. Nós seremos julgados definitivamente pelo Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Parte B, versículo 7. Por que é que nós devemos buscar a santidade e a pureza do corpo na área do sexo? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. E aí Paulo diz no verso 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Atenção. O apelo que está sendo feito aqui não é de Paulo. Não é o Jefferson que está apelando para você aqui na igreja nessa noite, em nome de Jesus. Não é nem tampouco o pastor Marcelo Argenton, que é pastor dessa igreja. Não. O nosso apelo aqui, a santidade, a viver uma vida de pureza, de santidade diante de Deus, não está sendo feito tampouco em nome da igreja adventista do sétimo dia. Não, Paulo diz, pois Deus convidou você para a pureza, não para a impureza, e sim para a santificação. Deus está chamando você nessa noite para, em nome de Jesus, viver uma vida de pureza sexual para a honra e glória do nome dEle. O convite é de Deus. É o convite do Evangelho. É Deus chamando você para viver essa vida de santidade e de pureza. Lembra que o próprio Deus disse lá em Levíticos, e Jesus repete no Sermão das Bem-aventuranças, sede santos como eu sou santo. Deus está convidando. E aí, para fecharmos, né? A parte C, versículo 8. Porque quem rejeita a santidade do corpo e do sexo, está rejeitando quem, meus irmãos? O próprio Deus. Paulo diz, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita o próprio Deus. Quem está rejeitando todas as recomendações que foram feitas aqui, não está rejeitando um código de ética, não está rejeitando o seu nome escrito no livro da igreja adventista do sétimo dia, não está rejeitando a igreja, não está rejeitando o manual da igreja. A Bíblia diz que aquele que rejeita uma vida santa na área sexual, está rejeitando o próprio Deus. Isso é muito pesado. Isso é muito forte. É o próprio Deus que está sendo vituperado. E é por isso que quando existe esse tipo de coisas dentro de alguma comunidade cristã, a maldição do Senhor vem sobre o acampamento. Paulo está implorando aqui, dizendo, se arrependa. É Deus que convidou você. É Deus que está chamando você. E o que me dá esperança é que essa mensagem ela não termina, como sempre, apenas com as advertências, com as repreensões, mas há uma esperança aqui. E Paulo conclui o versículo 8 da seguinte forma. Veja bem aí. E com isso eu quero que você guarde essa informação nessa noite. O versículo 8 termina assim. Eu vou ler o versículo inteiro. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o quê? O seu Espírito, ou o Espírito Santo, a vocês. Amém? O que Paulo está prometendo aqui? Qual é a única forma de viver uma vida santa diante do Senhor, sem imoralidade sexual? Qual é a única forma de eu ser liberto da pornografia? Qual é a única forma de Deus me libertar do pecado da masturbação? Eu estou falando sobre tudo isso aqui porque tem jovens que me escrevem, e são jovens da igreja, e são pecados ocultos, escondidos, os pais na maioria das vezes não sabem. E aí eu dizia, qual é a única maneira então de você vencer essas lutas, essas escravidões, esses pecados? Paulo diz que a única maneira é através do quê? Do Espírito Santo de Deus. Deus nos dá o Espírito Santo. Se você nunca chorou de joelhos diante do Senhor, clamando e implorando a Ele, dizendo, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Essa noite, antes de dormir, em nome de Jesus, quando você chegar em casa, você vai clamar a Deus como nunca na sua vida, pelo batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja derramado sobre você. Sabe por quê? E aí eu concluo com essa citação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
Leia esse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Muita atenção, isso é uma promessa de Deus. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Deus está afirmando aqui, não existe prova que seja sobre-humana. Toda prova que venha humana não é maior do que nós podemos suportar. E pelo poder do Espírito Santo, independente de qual for a sua luta aqui nessa noite, Deus está dizendo que pelo poder do Espírito, em nome de Jesus, você pode sair daqui liberto.